Bom dia a todos e todas. Aqui é Rafael Alves, do canal Rafael Alves Filosofia, estreando hoje, né, como comentarista no canal Critica Brasil, um canal por quem eu tenho muito carinho, né? O Arquias é uma pessoa muito bacana, com um coração muito grande. E de hoje em diante nós teremos um encontro nas terças, quartas e quintas, um comentário meu breve sobre uma análise política da semana ou do dia, algum assunto que tenha chamado a atenção no debate público, né? Vamos lá, então. O tema que eu gostaria de iniciar esse espaço que me foi cedido pelo Aquias é falando sobre a troca da base eleitoral de Jair Bolsonaro. Vamos, vamos fazer aqui uma breve reconstituição do mandato dele e entender por que essa troca de base eleitoral dele não é desprezível. Bolsonaro se elege em 2018 com alguns apontamentos de sua campanha falando sobre coisas muito genéricas, né? Combate à corrupção, contra o sistema político, aquele blá 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 furado que a gente já viu em outros carnavais, né? Alguns jornalistas, como Pedro Doria, faziam um paralelo muito legal entre o movimento integralista, tipicamente fascista, e o movimento do Bolsonaro, né? Para ver que não é só a esquerda que está batendo nele. Pois bem, Bolsonaro se elege com essa plataforma discursiva, mas também se elege com um diálogo muito violento com sua base. O que atrai Bolsonaro a seus eleitores é esse discurso extremamente violento, agressivo contra a esquerda, em especial contra o PT e os petistas, e bradando contra a violência. Assim ele se reelege com uma expressiva votação. Eu digo isso muito para todo mundo que conversa comigo, né? A gente não pode esquecer nunca. Bolsonaro foi eleito democraticamente. A gente tem que se atentar sempre para esse fato. 57 milhões de brasileiros deram seu voto ao Bolsonaro e não ao Haddad. Os motivos nós sabemos, né? E até será tema de outra coluna minha aqui no canal do Aquias. Prossigamos. O Bolsonaro passou seu primeiro ano de mandato, que é o ano de 2019, cambaleando. Ele compra briga com o sistema político, com o Senado, com o Congresso, com o Supremo Tribunal Federal, e a sua aprovação de governo oscila muito, mas nunca abaixo dos 30%. De cabeça, a menor, a menor taxa de aprovação do seu governo ficou na casa dos 27%. Mas, se você considerar 3% como sendo a margem de erro, dá 30%. 30%, portanto, representa o núcleo duro do bolsonarismo e das pessoas que o apoiam. Veio a pandemia. Com a gestão da pandemia durante o governo Bolsonaro, a imprensa e também a oposição acreditou que esse número de 30% baixaria, principalmente quando a pandemia chegasse nas regiões do centro do Brasil, que é onde fica boa parte do seu reduto eleitoral, o centro-oeste, que são os agricultores, né? A bancada do boi. Pois bem, a pandemia chegou no centro-oeste, chegou no norte, no nordeste, no sul e no sudeste. Quando a gente está conversando, mais de 130 mil pessoas já morreram por conta da pandemia. O índice de morte de brasileiros é de 600, 700 por dia. E já foi 1.000. E durante todo esse tempo, curiosamente, a, a taxa de percentual de pessoas que aprovam o Bolsonaro nunca baixou desses 30%, como as pessoas imaginavam que aconteceria. A pergunta é por quê? E a pergunta piora. Por que mesmo durante esse momento de crise de gestão do corona, com a pior taxa de recessão da história, com um número absurdamente alto de mortes, não só Bolsonaro mantém seus 30% já fiéis, mas aumenta. Se você considerar aqueles que consideram o governo Jair Bolsonaro bom, ou, ou ótimo, ou regular, chegamos a incríveis 70%. Isso é uma taxa de aprovação muito alta diante de tudo que já foi colocado aqui nessa conversa. Temos que nos perguntar por que isso acontece. A primeira resposta diz que o auxílio emergencial seria responsável por esse aumento da popularidade do Bolsonaro. Vale lembrar que o auxílio emergencial no valor de R$ 600 foi ideia da oposição. Os partidos de oposição ao governo Bolsonaro que pediram a implementação desse auxílio, ele foi contra.
Depois ele tinha fixado algo em torno de 200 ou 300 reais, estava se debatendo em torno disso, a oposição pediu 600, primeiro por um período de 3 meses, a oposição pediu para ser aumentado, e assim foi. Bom, se a gente lembrar que 100 milhões de brasileiros vivem com R$ 413 reais em média por mês, se a gente falar disso, a gente está dizendo que o auxílio emergencial aumentou a renda média de 100 milhões de brasileiros em um terço. De 400 para 600 é um terço a mais, né? A gente está dizendo, portanto, que boa parte dos brasileiros, muito tristemente, tiveram seu padrão de vida melhorado durante a pandemia. Bom, o povo brasileiro é grato. E com razão. Agora faltou a oposição dizer de quem é o mérito desse auxílio. A oposição está falhando muito na sua comunicação com a população. Mas isso também é tema de uma outra conversa nossa. Bolsonaro consegue perceber, então, uma estratégia que até então lhe passava despercebida, que ele conseguindo manter sua base do eleitorado dura, na casa dos 25%, 30%, e avançando sobre essa taxa de pessoas no Brasil que tem uma condição de vida mais precária, que tem uma renda mais baixa, ele consegue fidelizar esse eleitorado e chegar em 2022 com uma taxa de aprovação que oscila de 50% a 70%. Vamos lembrar que no Brasil, qualquer candidato que chegue com 30% já está no segundo turno. E aí você pega as pesquisas eleitorais e vê esse cenário acontecendo de fato. Não só o Bolsonaro chegando no segundo turno, como também ganhando de todos os candidatos, inclusive contra o Lula, que é algo que ainda não tinha acontecido nas pesquisas mostradas. A troca de base eleitoral do Bolsonaro, da classe média urbana, dos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte, está sendo gradativamente trocada pela população mais ao norte e nordeste, que tem uma renda mais baixa do que a desses grandes centros urbanos. E quem que é o eleitorado típico do Bolsonaro? O eleitorado típico do Bolsonaro são pessoas de periferia de grandes cidades, majoritariamente evangélicos, que não tiveram sua ascensão de vida completada na transição dos governos Dilma para Temer. O grande X da questão para a oposição ao governo Bolsonaro é responder o seguinte: como conversar com dois eleitores bem típicos? O primeiro é esse núcleo duro, das pessoas, das periferias, majoritariamente evangélico, que não tiveram sua ascensão de vida concluída e que encontram assistência social nas suas igrejas. Não, eu bato muito nessa tecla, é mentira que a grande maioria dos pastores e líderes religiosos, dos padres e pastores, são bandidos. Não são. A maioria é gente honesta, trabalhadora, que cuida uns dos outros, e quando a pessoa busca ajuda, ora, são as pessoas da sua religião, da sua igreja que o servem. Esse é o primeiro perfil de eleitor típico do Bolsonaro. O segundo, que está se construindo, são essas pessoas que têm uma renda mais baixa e que estão conseguindo, através de auxílios governamentais, melhorar sua condição de vida. A oposição dizia o seguinte: não, mas em janeiro o auxílio emergencial vai embora e assim o governo Bolsonaro vai perder seu apoio. Balela. A gente acha que vocês achavam mesmo que um governo de DNA populista ia abrir mão dessa carta na manga? Nunca, né? E é o que o Bolsonaro está fazendo. Botou Guedes e Maia para conversar, mesmo depois de trocarem farpas, se xingarem no Twitter publicamente, botaram os dois na mesa para conversar, e a missão dos dois é a seguinte: amigos, tem que sair o Renda Brasil. Ponto. Missão dada é missão cumprida, na verdade. Hoje mesmo as notícias falam sobre Guedes e Maia trocando afagos, se desculpando, pedindo perdão para o outro por excessos cometidos e que a agenda do Brasil é uma só. Né? Não furar o teto de gastos, porque se o teto de gastos for furado, o investimento público volta, e o investimento público voltando, a gente sabe que a economia pode melhorar para as camadas mais pobres da população. E se a camada mais pobre da população melhora de vida, ela não precisa de um auxílio como o Renda Brasil. Então, a equação é a seguinte: tem que se arrumar dinheiro para o Renda Brasil e não pode fazer com que o teto de gastos seja furado para que mantenha as pessoas pobres, mas não o suficiente para subirem de vida, nem caírem,
para que o Renda Brasil possa complementar essa renda, de modo a manter esse eleitorado fiel e cativo com o governo de 2020 agora até 2022. A missão que nós temos é difícil. Conversar com a população para poder oferecer para ela alguma outra forma de pensar política, uma outra forma de se enxergar o cenário que se tem à nossa frente e de propor. Na próxima análise que farei, nas próximas que farei, tentarei começar a mostrar algum tipo de caminho que a oposição ao governo pode traçar, que não seja apenas criticar, criticar, criticar. Né? Temos que voltar a conversar com esses segmentos populares para mostrar bem diretamente quais são os problemas que nós vemos no governo Bolsonaro e que democraticamente possamos substituí-lo por um governo melhor do que o que está. É isso, minha primeira coluna. A tarefa não é fácil, mas para trás, né? Voltar para trás nem para pegar impulso. É para frente que a gente anda. E se eu pudesse deixar para vocês uma mensagem final nessa primeira coluna de estreia, seria essa, né? Em vez de mandar alguém dormir, convide-as a sonhar. Em vez de dar uma ordem para alguém, faça isso, faça aquilo, lhe dê uma opção legal para pensar, né? Lhe dê plante uma ideia positiva na cabeça de alguém, plante uma ideia legal para a pessoa poder pensar junto com a gente. Convide as pessoas para sonhar novamente um Brasil melhor, com ideias bacanas, com proposições legais, e a gente tem como sair dessa sim. Não faço parte do time dos pessimistas. Tá joia? E atenção aos próximos movimentos de Guedes e Maia. Acho que nesse angu tem caroço. Tá joia? Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Aquias, esmagar no like, se inscreve, compartilha, comenta. Tem meu canal também, Rafael Alves Filosofia. E juntos a gente vai conseguir fazer do Brasil um lugar melhor, tenho certeza. Tá joia? Até amanhã. Beijão.